Muito bom dia, senhoras e senhores. Estamos chegando aqui para mais um Aposta Incerta, finalizando aí essas competições internacionais, nas competições continentais que terminam nesse final de semana. Nós temos 3 jogos ainda para acontecer. Nesse sábado acontece Canadá e Uruguai, valendo o potentoso terceiro lugar da Copa América. E no domingo, as grandes finalíssimas. Primeiro, Espanha e Inglaterra decidem quem será o campeão europeu, e depois Argentina e Colômbia se encaram em Miami para decidir o campeão da Copa América. 3 grandes jogos aí que nós iremos passar aqui os nossos palpites, as nossas análises para você é, nessa manhã de sábado, dia que acontece a Sábado. decisão do terceiro lugar. Mas antes de entrar nos pormenores e nos detalhes de cada um desses jogos, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like no vídeo, e seguir a gente no Instagram, @meioarmadores. São formas de você apoiar aí o nosso trabalho e incentivar aí que nós continuemos produzindo os conteúdos aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o primeiro desses jogos, que é Canadá e Uruguai. Respeitando aqui a ordem cronológica, Canadá e Uruguai se enfrentam hoje à noite, a partir das 9 horas a bola rola, e você confere o pré-jogo aqui no Meio Armadores a partir das 8h30. A gente entra aí para trazer as emoções desse duelo. É, que ou pode ser um jogo muito legal ou um jogo muito ruim, a depender do estado anímico aí das duas seleções. É, na, no histórico aqui, na competição, o Uruguai tem um grande favoritismo. Se enfrentaram apenas uma vez na história, isso em 2022, em setembro, um amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O Uruguai venceu o Canadá por 2-0. É o único jogo aí na história entre eles. E levando em consideração também a tradição no futebol, a de El Reis e os elencos, obviamente, o Uruguai aí favorito para chegar ao terceiro lugar. A questão é o quão motivado os comandados de Euloko Bielsa vão estar depois de perder de uma maneira um pouco dura, né? Um pouco triste para a Colômbia, com porradaria no final. O Uruguai pode ter esse lado também, tipo, foda-se essa merda, vamos seguir em frente. Estevão Barros, primeiramente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para toda a nossa galera que está chegando aqui neste vídeo. Não esqueça de uma coisa, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, siga o Cássio Ângelo no Instagram, porque todo dia ele está postando um conteúdo novo super interessante para você. Canadá e Uruguai vão disputar o potentoso terceiro lugar e a pergunta é, para quê, né? Precisa, né? Não precisa ter terceiro lugar na Copa América. Mas como eu falei na última live, vou repetir neste vídeo para quem está assistindo, a Comebol montou uma tabela para que pelo menos um dos convidados chegasse à fase semifinal e, consequentemente, pelo menos disputasse o terceiro lugar, porque ele precisaria do público local assistindo a pelo menos essa partida de terceiro lugar. Trouxe o Canadá para jogar contra o Uruguai favorito, Estevão Barros, independentemente se o Uruguai vai jogar com vontade ou não essa disputa de terceiro lugar, não precisa fazer força para ganhar do Canadá. Até porque o Canadá fisicamente se desgastou muito nas últimas partidas aí, não sei se vai com força máxima. Eu, sinceramente, colocaria 2-1 para o Uruguai. O Canadá vai fazer um gol ali com o Shuffleborg, vai achar que, nossa, nós vamos ganhar o terceiro lugar, vai ter desfile só ali em Toronto, mas Quebec. a verdade é que o Uruguai não vai precisar fazer muita força, vai virar o jogo 2-1 e não vai ter pênaltis. E o Uruguai vai comemorar o terceiro lugar. Espero que ninguém tente brigar com o Darwin Nunes. Tá? Nenhum torcedor tente brigar com o Darwin Nunes nessa partida aí. O Uruguai não tem Nicolas de la Cruz, vai ter o Arrascaeta como titular ali. A torcida do Flamengo fica preocupada. Mas acredito que o Bielsa vai fazer várias mudanças na equipe e o Uruguai vai partir para cima do Canadá para conseguir esse terceiro lugar de uma maneira, entre aspas, honrosa. Não tem muito, não foge muito disso. O Uruguai, se quiser mesmo perder esse terceiro lugar, vai ter que jogar uma das piores partidas de sua história.
Pois é, a situação é muito favorável aí para a seleção uruguaia, Cássio Ângelo. A campanha das duas equipes mostra isso também. O Canadá aí, uma equipe que, né, não tem tradição nenhuma, oscilou bastante na competição. E o Uruguai, apesar da derrota diante da Colômbia, é uma equipe mais sólida, uma equipe mais pronta e mais acostumada a esse tipo de jogo. Claro, né? Tem um outro teor, é um jogo que, em tese, não vale muita coisa. Vale mesmo a honra aí da seleção uruguaia de não terminar, de perder a terceira colocação para o Canadá, e que seria algo bem vergonhoso aí para a seleção uruguaia. Esse é aquele jogo em que, para a seleção uruguaia, ele só tem a perder? Exatamente, João Barros, mas algo no seu comentário inicial me chamou bastante atenção. Você disse que não é um jogo que vale muita coisa para o Uruguai. E aí eu pensando aqui com os meus botões, como diziam os jovens, vale muito mais para o Canadá esse jogo. Voltando aí ao assunto estado anímico das duas equipes, acredito que vai ser difícil para o Uruguai, num curto espaço de tempo, se recuperar psicologicamente da partida contra a Colômbia, em virtude de tudo que aconteceu dentro e fora de campo. Dentro de campo, a seleção que jogou praticamente 50 minutos, Estevão Barros, com um jogador a mais, e mesmo assim não conseguiu sequer criar uma chance real de gol contra a Colômbia. A única chance que teve foi um chute do, do garoto Luiz Soares, que bateu na trave, mas não conta como chute em direção ao gol nas estatísticas, isso a gente tem que deixar claro. Não ofereceu perigo ao goleiro Vargas em momento nenhum durante a partida. E era favorita a ser campeão, não é que era favorita ao jogo contra a Colômbia apenas, era favorito para ser campeão, jogava futebol mais equilibrado durante a primeira fase, teve o melhor ataque da competição, se eu não me engano ainda tem o melhor ataque da competição até esse momento. Foi uma eliminação frustrante para essa equipe do Uruguai. Vamos ver se o time do Marcelo Bielsa vai conseguir recuperar psicologicamente esses atletas para essa disputa de terceiro lugar. Guardadas as devidas proporções, seu Estevão Barros, vai ser mais ou menos aquele terceiro lugar, falando só de campo e bola, Holanda e Brasil na Copa do Mundo 2014, onde a seleção brasileira, depois do vexame que passou contra a Alemanha no 7-1, foi fazer um jogo de terceiro lugar, protocolar contra a seleção holandesa, e não tinha espírito nenhum, não tinha condição mental nenhum de jogar aquele terceiro lugar. E aí pegou uma sacolada da Holanda de 4-0. O Luiz Felipe conseguiu pegar 11 gols em 2 jogos. Então vamos ver se esse trabalho mental, a gente sabe que é um treinador muito experiente, o Marcelo Bielsa, se ele vai conseguir fazer com que esses jogadores se recuperem mentalmente para a partida. Fora de campo, a confusão que aconteceu, jogadores que estavam ali nas tribunas, reservado aos jogadores e familiares, brigaram com torcedores da Colômbia. Teve pontapé, arranca-rabo e rabo de arraia no campo após a partida. A seleção uruguaia se mostrou uma seleção muito desequilibrada, com erros muito à flor da pele. Então, acredito que, pelo esse estado mental, o Canadá pode sim fazer um jogo duro contra a seleção uruguaia na disputa desse terceiro lugar, seu Estevão Barros. Pois é, vamos passar então para as odds aqui dessa partida. O Uruguai aparece como franco favorito aí. A equipe uruguaia está pagando aí entre uma odd de 1,50 com variação até 1,59, enquanto o nosso queridíssimo Canadá aparece com 6,09 até 6,50. Essas são as odds aí. Aí é bater na bet, hein? Então, eu acreditava no milagre de Nova York, né, de Nova Jersey. Acabei sendo frustrado por Messi e companhia. E quem sabe aí, né, o milagre de Charlotte não aconteça aí nesse sábado.
E teve um empate também. Já aconteceu na quarta-feira com a Colômbia, o jogador a menos em É, campo. é a continuação, né? Tem a mística aí. Exatamente. É, O empate aparece aí com variações de 4 na odd até 4,37. São as odds aí para a partida e para vencer no tempo regulamentar, né? Vamos passar aqui para o mercado de ambos marcam. Nós temos o sim. Nossa, tá bem equilibrado, hein? Os sim. dois estão achando. O mercado tá achando aqui que. O mercado não tá achando nada, na verdade, né? Eles estão completamente confusos, né? Não sabem o que O vão mercado, fazer. o mercado ele tá O que nem mercado tá. nós. Eu falei que o É, Uruguai vai amassar, o Cássio Ângelo falou que o Canadá vai resistir, você, Estevão Barros, é a nosso poder de definição. Ai, vou ficar com o Canadá. Vou apoiar o Canadá. O futebol canadense aí tem a minha torcida e o meu apoio. Então, eu acredito na vitória canadense. Agora, isso é uma aposta ousada, né? Uma aposta para você aí não achar realmente que é uma coisa meio fora da curva, né? O famoso é, underdog e o azarão. Você, se ganhar, é aquilo para você contar pro resto da sua vida. Aí que você apostou no Canadá contra o Uruguai na disputa de terceiro lugar da Copa América de 2024 e você ganhou uma bolada aí. É muito específico, né? Então por isso que chama atenção aí se você conseguir a vitória do Canadá. Que acho que nem os canadenses acreditam. O mercado de gols agora mais 1,5 tá baixa a odd, 1,24, de 1,22 a 1,27 e menos 1,5 tá bem alta aí. A galera achando que vai ser um jogo com bastante gols, quer dizer, com gols, né? O placar será movimentado aí. A variação do menos 1,5 está entre 3,64 até 4,10. 2,5 mais está aí entre 1,83 a 1,88, enquanto que abaixo está ali entre 2,2 até 2,05. 2,02 até 2,05. Essas são as variações, senhores. O que vocês acham aí que vale a pena entrar nesses mercados de gols aqui? Cássio Ângelo. Estevão Barros, eu acho que vale a pena. Você que vai apostar no Uruguai, para fazer uma festa no Uruguai, não compensa você fazer essa aposta seca. E aí você tem que fazer uma composição ali, fazer um bilhete premiado. Vou acompanhar o Adiel. Se você quiser ser conservador, se eu for conservador, eu apostaria ele seco na vitória do Uruguai, como é uma odd baixinha, e complementaria aí com mais de 1,5 gols, que eu acredito que vai ter gols nessa partida. Fecharia um bilhete conservador e uma odd até interessante ali. Agora, para ser ousado, para ser um ousado, jogaria na vitória do Uruguai e 2,5 gols acima. E aí, para ser extremo, para bater over mesmo, classificação do Uruguai com menos de 2,5 gols. Acho que esses são cenários possíveis. Mas com essas odds baixas, o mercado de gols fica convidativo, Estevão Barros, para poder fechar esse bilhete. Estevão Barros, como é que tá de 2,5 gols aí? Tá pagando bem? Mais tá 1,75 a 1,88. Porque, como eu falei, 2,5 gols, né? 1 gol para o Canadá, 2 gols para o Uruguai. Eu acho que essa é a ideia do jogo. Porque assim, aquele jogo é quase um amistoso que vale alguma coisa. É tipo o troféu Juan Gamper que o Barcelona chama uma equipe para golear. Nesse caso, o Uruguai vai enfrentar o Canadá aí. O Uruguai é favorito. Se fizer uma força, vai ganhar assim por 2-1. Então, quem quiser realmente tirar um lucro com relação a isso, eu acho que poderia apostar em 2,5 gols e ter, digamos assim, como o Cássio fala, né, fechar um bilhete certeiro.
E se você ainda quiser dar tem uma outra odd aqui, que é a de mais 3 gols e meio, né? E aí acima tá tá de 2,94 a 3,10 e abaixo 1,35 a 1,40 aí. Mas chama atenção que a galera tá esperando bastante gol aí pra esse jogo. Geralmente disputa de terceiro lugar tem bastante gol, os caras já entram mais relaxado, mais solto e acaba que, Mais sussa. exato, gera muitos espaços aí, os Nossa, ataques não. prevalecem sobre as defesas. Eu, assim, acompanho os senhores aí, acho que o Uruguai é favorito para esse jogo, mas é aquilo, né? Se você quiser meter o louquinho, ó, Canadá aqui, 6,40, 6,20 é uma odd interessante. E Se você botar R$ 1 milhão, vira 6 milhões de reais e meio. exatamente. Mas se você tiver R$ 1 milhão, para que você vai ficar apostando no mercado Exato. E se você esportivo? quisesse, Comprar títulos do Tesouro Direto, ações do Banco do Brasil, algo assim mais conservador. e se você quisesse ainda mais ousado, ó, você pode apostar o placar exato aqui de O 2x1 do Adiel tá pagando quanto? 2-1 pro Uruguai, né, que ele falou. Deixa eu Isso. ver aqui. 2-1 aqui pro Uruguai tá de 7,59. É, é. Agora o Fica ainda mais atrativo do que apostar na vitória do Canadá. exato. Falando só em termos de número, Sim. claro. Aí você corre muitos mais riscos do que se apostar na classificação do Canadá. Ou na vitória do Agora Canadá, não tem o mais classificação. 2-1 Canadá tá pagando aí de 17 até 21. Então, tá em... Aí Não, se sim. você, Aí você vira se mito, você hein? acertar aqui, Você você tem vira história mito. pra contar. Isso aí é É. fato. E mesmo que você aposte e perca, se ficar tipo 2-0, faltar aquele golzinho do Uruguai ou uma coisa assim, 1-0 só, você já ganha uma história do dia que você apostou na vitória do Canadá, só errou o placar, só errou um gol. Então, Acho que fica um gosto amargo na boca. exatamente. Mas é uma aventura aí que você pode viver.